aí, pessoal? Todo mundo tá em casa, todo mundo tá olhando aí pro futuro. Basicamente aí tá todo mundo se perguntando, e aí, o que é que vai ser de minha vida, o que é que vai ser do Brasil, o que é que vai ser do mundo nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos? É uma pergunta que é difícil você acertar em torno de 100%, porém, existem algumas coisas que podem nos dar um certo direcionamento de conseguir assim tentar prever o resultado final de tudo isso daqui. E como seria isso e como a gente pode chegar, talvez, em alguma resposta? Bom, dizem que a história tende a se repetir e eu acho que vocês devem saber que não é a primeira vez que o homem, a sociedade, esse planeta, vê alguma pandemia ou epidemias ou qualquer coisa assim do gênero, sabe? Um desencadear de uma doença que começa a afetar toda a sociedade. Tem duas que são bem conhecidas, uma delas é a gripe espanhola, a outra foi a peste negra. E eu pergunto, vocês conhecem algo sobre isso? Sim, acho que não, talvez. O que eu queria falar com vocês, gente, é assim. Eu acho que a partir do momento que nós entendemos um pouquinho o que foi, sabe, uma pandemia anterior e os aspectos que isso causaram, a gente pode começar a tentar ver quais serão as consequências que vai ter para a nossa vida e com isso até tentar, talvez, dar algum direcionamento, tentar se precaver, tentar dar algum direcionamento, alguma decisão, porque muitos de vocês devem ter certeza que a economia será afetada, então algumas empresas podem vir a fechar, talvez sim, talvez não, alguns empregos podem ter uma demanda maior ou menor depois, e mais do que isso, a sociedade em si vai sofrer alguns impactos, sabe? A sociedade, as relações entre pessoas e por aí vai. Então, esse episódio aqui, na verdade, eu vou falar aqui só um pouquinho e eu vou dar play para vocês num pedaço curtinho de um vídeo que é do pessoal do História Magister, o Edson. Para quem não sabe, o Edson esteve aqui alguns dias atrás, há 4 dias, como vocês podem ver aí, a data que eu tô falando no vídeo hoje. E a gente, naquele momento, a gente estava conversando de como inúmeras coisas que aconteceram em Roma estão acontecendo exatamente agora no Brasil com Bolsonaro. Quem assistiu adorou. Foi a live que eu mais me diverti fazendo. Realmente foi a entrevista que eu mais me diverti. Foi sensacional. Queria muito conversar com o Edson. A gente viu quantas coisas se repetiram, sabe? Coisas assim que você vê que Rodrigo Maia vem fazendo, que o Congresso vem fazendo, que a Câmara vem fazendo, como a população defende Bolsonaro, o poder do discurso de Bolsonaro em comparação ao Caio Mário, Caio Graco, o pessoal lá do passado. E aí, o História Magister, ele fez um episódio que eu vou deixar pra vocês aí uns 10 minutinhos, não sei ainda quanto é que eu vou cortar, mas não vou cortar o episódio inteiro, e o episódio se chama Filhos da Pandemia. Ele vai fazer pra você todo um retrospecto histórico do que foi a peste negra, ele também vai falar um pouco da gripe espanhola. E vocês vão tentar entender como isso afetou a sociedade, desde guerras até relações entre pessoas, inclusive até casamentos. Como os casamentos foram impactados. Então, vou deixar aqui 5 minutinhos, volto no final do recorte que eu vou passar para vocês, só para dar um recado final e fiquem aí com um pedacinho do História Magister. E muitos historiadores dessa época dizem que Gengis Khan, nesse ato de usar os mortos como armas químicas, foi o responsável por levar a peste negra às cidades da Rota da Seda. Mas a única coisa mais comprovada que temos são 100 anos depois, em 1330, na China. Essa doença chega na região chinesa e passa pela Rota da Seda até a Europa, onde ela chega em 1340, na região de Gênova ali. E os navios por onde ela chega ficam conhecidos como navios da morte. Porque antes deles atracarem, eles já contavam com, na sua média, 90% da sua tripulação morta, do pessoal que saiu do leste e chegou na Itália. Os navios agora tinham ordens para esperarem 40 dias antes de atracar, para ver as pessoas que sobreviveram, quem sobrevivesse, se sobrevivessem, estariam imunes a essa doença, é daí que veio o termo quarentena. E assim que a peste negra entrou na Europa, ela começou a fazer uma contagem das maiores ou as menores cidades de 500 mortes por dia. Isso na época medieval é uma coisa completamente assustadora. Porque mais do que as mortes, eles não tinham ideia do porquê estavam morrendo.
Hoje, quando nós temos uma peste que assola o mundo, um vírus, uma bactéria, nós podemos saber de onde ele veio, de qual família ele é. Os países colocam estudiosos para estudar essa doença assim que começa. Mas eles não tinham nenhum entendimento do que estava acontecendo com eles na época. O rei da França, na época, chamou essa doença da culpa dos planetas de Marte. A população achava que era um castigo de Deus, ou, como ficou mais popularizado entre o povo, que isso era um ato do demônio diretamente, atuando para destruir a sociedade europeia da época. Porque a sociedade europeia, no começo do século XIV, eles estavam numa posição não exatamente confortável, mas eles tinham uma simbiose muito grande entre a igreja e a sociedade. Então, quando um castigo desse tamanho começou a assolar a sociedade, começou a assolar o clero muito, muito fortemente. Normalmente o clero, por ser um pouco acima dos pobres, eles escapavam disso, e o clero podia reconstruir a sociedade de acordo com as regras de Cristo. Mas dessa vez o clero estava morrendo na mesma velocidade ou até mais rápido do que o povo, porque os padres iam. Espero que esse recorte tenha deixado vocês curiosos para terminar de ouvir, né? Ou então assistir, porque o História Magista também está disponível para podcast. Eu vou deixar os links todos na descrição. Então corram lá, tentem entender quais foram os impactos que as pandemias causaram na sociedade naquele momento. Ele vai falar, vocês viram que ele estava começando a entrar no assunto, e propositalmente eu cortei, que é para vocês correrem lá e assistirem o episódio inteiro. O História Magista também já tem aqui no YouTube o primeiro e o segundo episódio, e nos podcasts já tem o primeiro, segundo e terceiro episódio da República Finita, que é a questão da história de Roma, que foi a discussão que eu e o Edson tivemos aqui no canal. Então, assistam lá o Filhos da Pandemia, e quem tiver vontade, eu recomendo demais, assistam lá o República Finita. E por hoje é isso, galera. Espero ver vocês em breve. Corram lá, vocês não vão se arrepender. E lembrando mais uma vez que eu vou deixar todos os links na descrição. Tamo juntos e é isso aí.